Olá, hoje vamos falar um pouco sobre o XFCE, né? Nossa interface gráfica. E a nossa interface gráfica é uma interface bem leve, né? E o fato dela também ser leve, ela vem com poucas coisas. Então, assim, ela não é uma interface completa, né? Igual, por exemplo, o Gnome, né? Que já vem com muitas ferramentas. Se a gente for no site do projeto XFCE, aqui a gente vai ver mais informação da interface gráfica, né? E qual o objetivo dela, e quais são as metas, né, as versões, e o que, que ela tem e o que não tem, né? O que eu já posso adiantar é que muita coisa ela vem faltando, tanto que a gente vem falando sobre instalação de programas, né? A gente vem instalando várias coisinhas que para melhorar o nosso sistema. E algumas coisas bem básicas ela não tem. Por exemplo, uma loja de software própria ela não tem, né? Aí a gente instalou várias lojas de software e ela vem com um gerenciador de pacote Synaptic, que não é própria dela, né? Então, isso que a gente vai estar vendo, né? A gente sempre vai instalar algum programa para complementar a nossa interface gráfica. Se a gente for bem aqui na parte de acessório, a gente pode ver que a gente não acha uma calculadora, porque a nossa interface gráfica ela não vem com uma calculadora por padrão. Vem com um mousepad, que é um editor de texto, que é da própria XFCE, né? Vem com captura de tela e várias outras ferramentas. Mas tem algumas que são básicas que às vezes não tem. Então vamos falar um pouco aqui sobre a calculadora. A gente vê que a gente tem que ir na parte de acessório, né? A gente não tem. Então, qual calculadora a gente vai utilizar? O XFCE ele é feito de ETK, então a gente costuma instalar software que venha justamente do GTK para ter uma maior compatibilidade, né? Mas aqui mesmo a gente viu que a gente instalou o programa aqui do projeto KDE e a gente também consegue utilizar normalmente, né? Às vezes o que pode ter é uma quebra de design, mas se a pessoa não se incomodar tanto com essa quebra de design, né, é totalmente usável esse software. Então, a calculadora, qual seria que a gente poderia instalar? Eu vou aqui abrir a Gnome Software, a gente dá três exemplos de calculadoras que a gente pode estar utilizando no nosso sistema. Aqui vamos procurar cálculo. Aqui na pesquisa, né, a gente já tem a calculadora e tem aqui várias opções de calculadora, né? As que eu mais utilizo e a que eu mais indico, né? Tem essa calculadora do MAT, né? Que é do projeto MAT. Tem a calculadora do projeto DIP. Tem o que mais? Tem a calculadora mesmo, né? Que é do projeto Gnome. E tem uma outra aqui também que ela tem um outro nome, que é GCal. É só o nome. É calculadora. Da... É isso. A Verana que é escrita, mas o nome é Calculator, que é uma outra calculadora, né? Feita em GTK, em GTK, né? Então é compatível com o nosso sistema. É mais compatível, né, com o nosso sistema. Então eu vou fazer a instalação dessa aqui, instalar ela. Instalado aqui, né? Eu vou instalar as outras também. É, instalado o Gnome, a do Mate, a do Deepin e somente essas são as mais conhecidas e mais utilizadas, né? Então está aqui instalada do projeto Mate, né? E está aqui instalada a do Deepin. Eu também instalei a do Gnome,
Eu acho que era essa aqui, mas não é. Essa aqui veio do Flatpak, né? E ela é em KDE. Provavelmente, como é KDE, né? Vem da linguagem Qt. Então, eu instalei pelo terminal. Aqui, ó, Flatpak, né? E ela vem do KDE. Então, provavelmente usa a linguagem Qt. Tá. Por que eu estou instalando esse calculador? Porque eu quero mostrar justamente que a questão da inconsistência e dos programas faltantes. Se a gente vir aqui em acessório, a gente já pode ver que tem aqui a calculadora do projeto Deepin, né? E aqui em acessórios, a calculador, né? Esse meio peculiar. Tem acessórios, a calculadora do MAT, do projeto MAT, né? E a calculadora do projeto Gnome. No terminal, como eu faço a instalação dessa calculadora do Gnome, né? É só o apt install Gnome traço calculadora. Então, essa seria a instalação via terminal da calculadora do Gnome, né? A do MAT, a mesma coisa. MAT é o MATCalc, né? O DIP é DIP, calculador, e a calculadora, né? Seria calculador. Isso. Então, essa é a maneira de instalar essas quatro no terminal, né? E aqui, sobre a calculadora, a gente pode ver que cada um tem um tipo de design diferente. Esse aqui já é mais parecido com já é o Gnome, né? Já o Gnome 4. Lembrando que o XFCE é desenvolvido em GTK 3, né? E aqui, eu falei Gnome 4, né? Mas é o GTK 4, né? A gente pode ver o do Deepin, que também segue um parecido com a do Gnome, né? Mas se eu não me engano, ele fez a mudança para Qt. Eu não sei se aqui já é Qt, né? Mas se não for Qt, já é o Gnome 4. Porque o Deepin ele fez algumas mudanças e eu não estou acompanhando. Aqui, a calculadora o calculador, né? É feito em Qt 3, ou GTK 3, né? E o MAT, calculadora do MAT, né? Ou é feito em GTK 2 ou 3, né? Que o projeto MAT também eu não tenho acompanhado, mas eu não sei se ele já fez a migração do GTK 2 para o 3. Mas eu creio que ainda é o 2, que é o modelo mais antigo, né? E aí a gente pode ver certas mudanças no design, né? E isso pode gerar inconsistência no nosso sistema. A preferência vai depender de cada um. Eu costumo utilizar a do MAT e a do Gnome. A que eu mais gosto de utilizar realmente é a do Gnome. Eu acho mais prático. Não sei se é por questão de costume, né? Essa aqui, a calculador, por mais que seja bem recomendada devido a ser GTK 3, né? Eu não gosto muito de utilizar ela. E a do Deepin, que me lembra muito a do Gnome, né? Acho que é melhor utilizar a do Gnome justamente. Já aparece muito. Mas assim, é uma calculadora excelente. Mas o que eu não acostumei, não uso nem no próprio Deepin, é por causa que aqui na parte de milhar, ela coloca vírgula. E a gente é acostumado a utilizar o milhar com ponto, né? E a vírgula é justamente para separar as casas decimais. Então, assim, eu não uso muito ela, né? Então, as que eu recomendo seria essas três. Agora, vai da preferência de cada um, né? Aqui eu vou remover, eu vou deixar só a do Gnome mesmo, né? Que é a mais conhecida e a mais utilizável e a que eu utilizo mais. E a gente vai fazer a instalação de alguns programas que vem faltando no sistema, né? Que é o nosso estilo da calculadora. Então, eu vou só remover aqui rapidão. Remover as outras calculadoras, né? Se eu tiver aqui acessório, a gente pode ver que ele só tem a calculadora que é do projeto Gnome, né? Projeto Gnome. Então, essa é a que a gente vai estar utilizando. E agora ele vai fazer a instalação de alguns outros programas que vem faltante no nosso sistema, né? E seguindo a mesma linha, igual instalou a Gnome Soft, né? E a calculadora
do próprio Gnome, a gente vai fazer a instalação de alguns programas que é do projeto Gnome. E esse programa seria, no caso, um. Deixa eu só pegar aqui na minha colinha aqui, né? É para ver os discos. Se a gente for aqui na parte de disco, a gente não tem nada relacionado a ver os discos, a ver os nossos HD do nosso sistema, né? HD, SSD, pendrive e outro dispositivo. Então a gente vai fazer a instalação aqui de um programinha que é do projeto Gnome, que a gente vai conseguir visualizar esses discos e ter essas informações, que é o Gnome Disk Gnome Disk Utility, utilitário, né? Marcar para instalação, marcar, aplicar, aplicar. Instalação concluída, né? Se a gente vir aqui agora na parte de sistema, você acha que ele veio aqui de sistema, acessórios, acessórios. E agora a gente já pode ver aqui, ó, discos. Se a gente digitar também, disco. Agora sim a gente já tem um programa que faz esse gerenciamento. E aqui a gente pode ver os discos que tem no nosso computador. Se a gente vir aqui sobre, a gente pode ver mais informação, né, sobre esse programa e ver também, ir para a página dele, ver que ele é do projeto Gnome, saber mais informação a respeito dele, né? Então aqui no nosso sistema a gente tem uma unidade CD, né, e tem o disco rígido, que aqui a gente consegue ver mais informação do particionamento nele, né? E podemos até fazer pequenas edições. Então, é uma ferramenta muito útil, principalmente para edições mais básicas. Lembrando que ele também faz edição avançada, então tem que ter bastante conhecimento para evitar danificar aqui o sistema, né? Tem um outro programa aqui que não é do projeto Gnome, mas é tipo o nosso Synapse, né? Que é uma ferramenta muito útil. E também a gente pode mexer com os discos, que é o Gparted. Gparted. Bem conhecida, né? Uma ferramenta bem avançada, que a gente consegue também gerenciar esses discos. Instalação concluída, né? Se a gente vir aqui também, esse fica, na verdade, em sistema. Se a gente vir aqui, a gente vê o Gparted, né? Vou colocar aqui a senha. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Disk. Não aparece com o nome disk, né? Deixa eu ver. Parte. Se a gente for digitar partição, né? A gente consegue ver o Gparted. E também aqui a gente consegue gerenciar os nossos discos, né? Mas aqui a gente pode ver que não apareceu a CD-ROM, né? Então ele é mais para gerenciar HDs mesmo, o pendrive, o SSD, né? E aqui a gente consegue também fazer uma gerência. Uma ferramenta bem avançada mesmo e bem útil, né? Então, eu estou falando sobre essas ferramentas que a gente vai entrar na parte de configuração do sistema, né? Então, essas ferramentas são muito importantes para a gente configurar o nosso sistema. Então, são ferramentas mais avançadas. Tem uma outra aqui que a gente pode ver a questão do disco, né? Saber fazer um cálculo do disco, ver como é que está a questão do armazenamento. E aqui a gente consegue ver, gerenciar o disco pelo Gparted, né? Gerenciar as partições. E aqui no disco, a gente consegue também visualizar ele aqui, né? E também a gente consegue ver aqui a capacidade, o quanto que está em uso, né? De cada partição. Só que a gente pode usar também outro programa do projeto Gnome que a gente consegue ter uma ideia mais clara de como está sendo usado o disco. Então, esse programa é o Barbet. Tá, Barbet. Vamos instalar ele aqui.
instalado, né? Se a gente vir aqui na parte de sistemas, a gente pode ver aqui, ó, analisador de uso de disco, né? Então a gente pode abrir ele aqui, né? E aqui a gente tem uma ideia mais ou menos como está sendo usado, né? A gente pode ver a partição, todo o nosso HD ou a pasta pessoal. Se a gente for aqui em pasta pessoal, ele já dá uma ideia normalmente de que a gente está utilizando os nossos arquivos, né? Qual pasta, qual arquivos que está sendo mais consumido e trazendo em um módulo gráfico, né? Então é muito bom para a gente analisar para saber onde que o que está consumindo mais no nosso sistema, né? No nosso HD. Igual que puxei para todo o HD, né? A gente pode ver que está 50%, 53% pasta USE, pasta barra está 20, OPT 17 e assim por diante, né? Então a gente consegue ter uma ideia maior do que está consumindo, certo? Então essas são as três ferramentas que eu utilizo bastante para gerenciar a questão de armazenamento e de disco e gerenciar até manutenção de partição ou algo a mais que esse software pode fazer, né? Outro software aqui que a gente vê no nosso sistema que não tem, na verdade, se a gente digitar aqui user ou usuário, a gente não pode ver que não tem nada a respeito sobre o usuário, para a gente gerenciar, mudar o nome de usuário. E isso é uma ferramenta boa do sistema, né? Porque às vezes a gente precisa editar nome de usuário, ou criar novos usuários, e o XFCE não traz uma ferramenta assim por padrão, né? Para a gente utilizar. Se a gente for aqui em gerenciador de configurações, né? A gente pode ver que não tem nada a respeito de usuários. Então a gente vai. A única coisa que tem aqui no XFCE, para quem está utilizando esse menu, Whisker menu, né? E se a gente for bem aqui em painel, ah, itens, né? A gente está usando o menu Whisker, né? E às vezes o usuário, ou quem vem no padrão, ele pode estar utilizando esse menu aqui, esse menu, né? Que é o menuzinho padrão do XFCE, né? E aqui também não tem nada a respeito de usuário. Mas o menu Whisker, só remover isso aqui. Já o menu Whisker, a gente pode ver que tem aqui, ó, um logotipo e um usuário, né? Só que quando a gente clica nele, ele dá uma mensagem. Falhou ao editar perfil, né? E aqui ele já acusa que está faltando esse Mobsoft, né? Que é um programa que faz essa edição. Então vamos instalar ele aqui. É o Multishot. A gente vai instalar ele. A gente vai ver que ele chama bem mais coisa, né? Vamos fechar isso aqui, vamos fechar isso. Clicar. E com a instalação concluída dele, a gente vai conseguir já utilizar essa parte de usuário devido a gente ter esse menu Whisker, né? E a gente clicando aqui, agora sim, ele abre o programa Mugshot, né? E o que a gente consegue fazer com ele? A gente pode alterar as iniciais, colocar um sobrenome, alterar o nome, né? Telefone comercial, telefone residencial, telefone comercial, fax, e-mail, né? E até mesmo alterar a imagem, né, de usuário que a gente está utilizando. Só que a gente vê aqui que ele não tem como criar usuários, né? Ele não tem a opção de criar novos usuários, só tem como editar algumas informações do nosso usuário atual. Então, e como seria para criar esses usuários, né? Antes de falar de instalar esse software, a gente vai ver também outra coisa, a parte de data e hora. A gente pode ver que a gente não consegue, também não ter um programa para gerenciar essa questão da data e da hora. E se a gente clicar aqui, a gente vê o calendário, a gente clica no botão direito em mais propriedade, a gente pode mudar fuso horário,
calendário, se a gente tiver, né? E algumas outras funções, mas a gente pode ver que a gente não consegue alterar a data e a hora do sistema. E também, e também a parte de compartilhamento, né? Compartilhamento facilitado. A gente também não tem. Eu não vou entrar tanto assunto nesse vídeo sobre compartilhamento, que a gente vai ter uma vídeo só sobre isso, né? Mas o que eu já posso adiantar aqui, que a gente vem aqui no gerenciador de arquivo, a gente pode ver que na parte de ir navegar na rede, ele dá falha, e aqui também não aparece nada sobre a rede, né? Então a gente vai ter um vídeo só relacionado a essa questão de compartilhamento de rede. Mas tá, e a parte da data e a hora e a parte do usuário, que realmente não tem. Então a gente vai instalar um programinha aqui que é muito útil mesmo para utilizar isso, que é o Gnome System Plus. Esse. Então a gente pode ver que muita coisa a gente usa do projeto Gnome, né? A gente pode até ver que tem um aqui, ó, que é do projeto Mate, né? Eu nunca utilizei ele, né? Mas eu já li algum respeito, né? E lá no Mate a gente utiliza esse aqui ao invés de utilizar o do Gnome. Tá, vamos instalar aqui o do Gnome, né? Cá para instalação. Pronto. Com ele instalado aqui, né? Agora, se a gente vir aqui digitar o usuário, olha só, a gente tem usuário de grupo, e se a gente digitar, por exemplo, data ou hora, a gente tem já um programa que vai gerenciar isso. Aqui no menu, ele fica em ó, sistema, hora e data, né? E usuário de grupo. Então, vamos primeiro aqui para o usuário. Aqui no usuário, ele já traz aqui, né, a configuração atual do nosso usuário. A gente pode clicar em modificar, a gente altera o nome, personalizar. Algumas coisas são avançadas, né? Então ele precisa de permissão do usuário. Aí personalizar, administrador, usuário de área de trabalho, né? Isso aqui são níveis de permissões. Então a gente vai manter no personalizado. Isso aqui é bom ler a respeito, né? Se a gente for criar usuário para saber qual a diferença de cada um. Tem a senha, que a gente pode também colocar a senha atual, nova senha, confirmar a senha e senha definida pelo senha aleatória, né, para gerar aleatoriamente a senha. Então essa parte aqui a gente altera a senha do usuário. Ver configurações avançadas, endereço escritório, telefone, aquelas informações extras, né? E aqui até mesmo privilégio, o que pode acessar ou não no nosso sistema, né? Parte avançada também, né? Onde está salvo o diretório, qual shell que ele está utilizando, né? Tá? O ID do usuário, o grupo, né? Que ele participa, que ele está vinculado. Então aqui a gente consegue fazer muito mais coisa do que esse moonshot aqui, né? E outras coisas que a gente consegue fazer também é adicionar ou editar a informação do outro usuário. Por exemplo, aqui, ó, a gente gerenciar grupo. A gente pode ver quais os grupos que tem e pode até adicionar grupo, né? Caso a gente precise. E também a gente pode adicionar o usuário. A gente pode criar o usuário, o nome, né? E o nome do usuário. Ok? Aí vai pedir uma senha, vou colocar uma senha aqui 2, 3, 4, 5, 6, né? Ok. Pronto. A gente acabou de criar um outro usuário. Então, essa é uma ferramenta bastante útil para a gente estar gerenciando, né? Vamos ver se esse outro usuário funciona. Vou fechar aqui. Vou encerrar a sessão. E aqui, olha só, novo usuário. A gente, para ficar mais fácil aqui, embora só aplicar esse termo aqui, né?
E também vou colocar um ícone aqui mais padrãozão, né? O outro tá com esse, bora usar esse. E a gente pode ver que é o usuário cliente. E a gente configurou. Então, é assim, né? Então, são ferramentas muito úteis, né? Para deixar o nosso sistema mais completo. Para deixar o nosso sistema mais completo e mais usável para o dia a dia, né? E também, deixa eu ver na minha colinha aqui. Tá. Ah, tá, né? Esqueci de falar sobre a data e a hora. Então, a gente tem a data e a hora, né? Se a gente for lá em data, ele já vem junto com aquele programa que nós instalou. A gente pode estar editando a nossa data e hora. A gente vai clicar aqui, né? Colocar 100. E aí sim, a gente consegue alterar o fuso horário. A gente pode manter a sincronização do servidor da internet para ele puxar automaticamente. Aqui está faltando um suporte a NPM instalado, né? A gente tem que instalar, na verdade, esse suporte, né? Não vou entrar em assunto sobre esse aqui nesse momento. E aí tem a opção manual, né? Que a gente mesmo define qual é a data e hora que a gente está utilizando. E aí, finalizando, a gente fecha aqui e a gente já tem nossa alteração no nosso sistema a respeito da data e da hora. Então, são as ferramentas básicas, né? Que a gente, eu creio, por mais que seja funções avançadas, mas eu considero ela como básica que a gente ter no nosso sistema, né? E o XFCE não traz isso, o padrão. A nossa interface gráfica não traz isso e acaba que a gente tem que recorrer a uma solução alternativa de uma outra interface gráfica, né? É uma coisa assim que eu espero que o XFCE melhore isso no futuro, né? Mas o XFCE não é conhecido assim por lançar rapidamente atualizações. E a gente pode ver até o próprio site aqui. É uma interface muito boa mesmo, super leve, né? Recomendado para máquina antiga, mas a gente pode ver que eles demoram em disponibilizar. Por exemplo, a atualização anterior foi em 22 de dezembro de 2022. E a que nós estamos usando atualmente, ela foi lançada em 15 de dezembro de 2022, né? Aqui 2020, né? Que eu falei 22, né? De 2020. E aí a outra foi em 2022. E até agora nunca teve nenhuma atualização grande, né? Só atualização de segurança, de correção de erro. Então ele demora para lançar novas ferramentas. Uma outra vantagem também a respeito disso é a estabilidade, né? Não muda tanto. Então, como não muda tanto, é mais fácil de estar utilizando sem tantas mudanças, igual o Gnome faz. Né? O Gnome muda demais. E é por isso que às vezes muitas pessoas não gostam do Gnome justamente por causa disso, que muda demais. E várias coisas também é faltante no Gnome, né? Por mais que seja uma interface que é mais completa, mas falta muita coisa. E só para complementar esse vídeo, vou dar um extra aqui, né? A gente falou lá no vídeo de codecs e eu esqueci de explicar sobre um codec que a gente vê que a gente tem aqui o multimídia, a gente tem o XF Bloom, né? Que é para gravar CD e DVD. E também instalou o VLC com vários codecs, né? Para rodar qualquer tipo de vídeo possível que a gente possa estar utilizando. E teve um codec aqui que eu esqueci de mencionar sobre para ver CDs ou DVD, né? Que tenham um código fonte fechado. Então a gente vai só fazer a instalação dele aqui rapidão para ficar completa essa parte. Então a gente vai instalar aqui o sudo install o libdbt traço. Pois é, se a gente às vezes a gente vai assistir algum filme que venha algum DVD, né? E ele não consegue ler por causa da falta desses codecs. Então você vai instalar ele aqui. Então essa é a nossa dica extra do vídeo de hoje. Instalação concluída. Ele que traz uma configuração, né? Pedindo para a gente autorizar. Então, ok. E sim, a gente já
tem configurado nosso sistema, né? Se a gente quiser também fazer essa reconfiguração, a gente pode usar o sudo vpkg traço configure vpd passou agir. E essa mesma configuração que a gente fez. Aqui ele reconfigura toda essa lib, né? E já deixa 100% utilizável no nosso sistema. Então, configurado, né? E que agora a gente já pode reproduzir esses DVD que tem esses códigos que às vezes o sistema não reconhece, né? Então, por hoje é isso, né? Nos próximos vídeos a gente vai entrar mais a respeito de configuração do nosso sistema. Esse foi o vídeo inicial dessas configurações, né? Nos próximos vídeos a gente vai ver mais sobre configuração, personalização, né, no nosso sistema. A parte aqui do gerenciador de configurações, que a gente pode ver aqui que tem muita coisa aqui, tem mais do projeto XFCE, né? E a gente vem aqui e tanto na parte de sistemas e na parte de configurações, a gente pode ver que tem várias coisas aqui que não aparecem no nosso gerenciador de configurações. Então a gente vai trabalhar mais com personalização do nosso XFCE, né? E antes de entrar nessas personalizações, né, eu vou também lançar um vídeo sobre a respeito desse compartilhamento, que hoje a gente não consegue acessar os nossos computadores na rede, né, para ver a questão de compartilhamento. Então, tive um atraso em alguns vídeos, né, devido à correria do dia a dia, o serviço aumentou, né, mas esse vídeo que era para ter lançado na segunda-feira, eu vou estar vendo se eu lanço ele hoje, né, na quinta, e normalmente eu lanço um vídeo na sexta, né, vou ver se eu consigo ainda lançar nessa sexta, mas se não, na segunda-feira eu já lanço os vídeos e ver se já volta as postagens normal, né. Então, por hoje, é só isso, né? Peço aí para dar aquele joinha, para incentivar a fazer novos vídeos, né? E é justamente essa questão de tempo, é complicado, eu espero que compreenda, né? Que a gente tem outras demandas, mas eu quero tanto iniciar e finalizar esse projeto corretamente, né? Com todo o cronograma que eu decidi para esse vídeo. Então, muito obrigado e até a próxima.